Olá, sejam bem-vindos a esta sequência de vídeos sobre a cadeira de Eletrônica Digital, ou melhor, a unidade curricular sobre Eletrônica Digital. Eu sou o professor Edson e estarei aqui convosco para partilhar os conhecimentos desta disciplina. Nos vídeos passados falamos sobre circuitos combinatórios, resolvemos alguns exercícios e agora vamos neste vídeo resolver alguns exercícios, ou melhor, um exercício sobre os circuitos sequenciais. Sabemos que os circuitos sequenciais são aqueles que a sua saída não só depende da combinação atual das variáveis de entrada, mas também do estado anterior do mesmo circuito. Daí que eles têm um elemento de memória para poder memorizar esse estado anterior. O exercício que vamos fazer hoje é um exercício sobre contadores que está aqui apresentado. Desenhar um contador de 2 bits que conta de forma decrescente sempre que uma variável y é 0 e de forma crescente sempre que y é 1. Este também apresenta uma variável x que quando 1 para a contagem e quando 0 conta normalmente. A contagem obedece o código binário natural. Então, temos aqui um problema sobre contadores, que são circuitos sequenciais, onde é dito que temos um contador de 2 bits. Então, a partir do enunciado, é necessário que o estudante saiba como achar o número de bits do contador, qual é o tipo de contagem, se é crescente ou decrescente, se é síncrono ou assíncrono e por aí em diante. Então, vamos resolver este exercício seguindo os passos para a resolução de um circuito sequencial, que são semelhantes aos passos dos circuitos combinatórios. Não são iguais, temos alguns diferentes, mas iremos ver passo a passo como interpretar a nossa solução. Então, vamos a isso. Vamos começar por interpretar o nosso problema, onde é dito o seguinte: desenhar um contador de 2 bits. Por esta primeira informação, nós já sabemos quantas variáveis de estado o nosso circuito deve ter. Se é um contador de 2 bits, deve ter 2 variáveis de estado. Por quê? Porque as variáveis de estado indicam o número de bits do contador. Conta de forma decrescente sempre que uma variável y é 0 e de forma crescente quando y é 1. Então, aqui já temos duas informações. Uma delas é que y é uma variável de entrada ou variável de controlo e que o contador tem a contagem decrescente condicionada e crescente também condicionada. Em outras palavras, é um contador bidirecional. Conta tanto crescente como decrescente. Este também apresenta uma variável x. Então, acrescentamos mais uma variável de controle. Quer dizer que este contador tem 2 variáveis de controle ou 2 variáveis de entrada e 2 variáveis de estado. Seguindo ainda no problema, temos que a contagem segue o código binário natural. Então, é um contador binário. Contudo, a partir deste enunciado não conseguimos identificar ou não é especificado se o contador é síncrono ou se é assíncrono. Então, isso deixa a solução ao critério do projetista. No caso de que podem opcionar se querem seguir o caminho síncrono ou o caminho assíncrono. Então, nesta situação, vamos tentar ver ou resolver o mesmo problema usando os dois caminhos para depois vermos qual seria o melhor ou qual é o mais simples. Então, vamos agora iniciar a nossa resolução. Começando com o primeiro passo, que é o passo sobre a identificação das variáveis envolvidas no nosso problema. Neste caso, temos variável de estado, são 2 variáveis,
vamos escolher elas como sendo A e B, onde temos que A será o bit mais significativo e B será o bit menos significativo. Então, assim, já identificamos as nossas variáveis de estado. Contudo, temos também as variáveis de controlo ou entrada, que são x e y. Então, já assim definimos as duas, ou seja, já definimos o nosso problema. Ou melhor, já definimos as variáveis envolvidas no nosso problema. O segundo passo seria identificar a sequência, ou melhor, a partir de um diagrama de estados ou mapa de transição, vamos representar o diagrama de estados para percebermos como é que esta sequência se comporta, para depois preenchermos o nosso diagrama, ou melhor, mapa de transição. Então, o segundo passo, vamos colocar aqui o nosso diagrama de estados. No diagrama de estados devemos especificar todos os estados e as transições do nosso circuito. Para este caso, vamos implementar este diagrama usando o modelo de Moore. Vamos colocar aqui por identificar ou fazer uma pequena legenda, onde temos a variável A e B, sendo elas representadas no estado, e depois nas transições nós teremos as variáveis x e y, para dizer que esta é a nossa legenda para especificar o diagrama que vamos agora construir. Então, no diagrama que nós vamos construir, nós devemos colocar primeiro todos os estados da sequência. Quantos são neste caso? São 4. Por quê? Porque temos duas variáveis de estado. Contudo, é dito que este contador conta na sequência de binário natural. Então, ele percorre todos os números representados por duas variáveis de estado. Não existem, neste caso, estados falsos. Se possível, iremos ver um exemplo que trata sobre os estados falsos. Então, vamos colocar o nosso diagrama de estados seguindo o primeiro estado, 0, 0, depois 0, 1, terceiro, 1, 0 e quarto, 1, 1. Então, nós temos que, vamos voltar aqui ao nosso enunciado, temos que, quando y é 0, conta de forma decrescente, y1, forma crescente. Então, temos que especificar aqui também na nossa legenda, colocando que quando y, ou melhor, não é no diagrama de estados, mas sim na nossa especificação do nosso problema. Faltou-nos esta parte durante a especificação, onde é dito que vamos começar com x, quando x igual a 1 para x igual a 0, conta. Normalmente, neste caso, y igual a 1, o circuito conta de forma, vamos confirmar aqui, o circuito conta de forma crescente, 0, decrescente. Então, y1 conta de forma crescente, y igual a 0 conta de forma decrescente. Então, temos aqui uma pequena especificação e vamos completar dizendo o seguinte. Vamos fazer aqui uma pequena tabela. Quando x e y for 0, 0, o circuito conta
na forma decrescente. Quando x e y for 0, 1, conta na forma crescente. Quando for 1, 0 e 1, 1, nestas duas situações não conta. Ou seja, o circuito para. Então, faltou esta especificação no nosso passo número 1. Porque assim, neste caso, agora já conseguimos construir o nosso diagrama de estados sem ter que voltar para o enunciado e perceber como é que o circuito conta. Então, seguindo, vamos representar as nossas transições. Começando do estado 0, 0, passamos para 1, 1, 1, 0 e terminamos a contagem crescente. E nesta contagem crescente, nós temos que a combinação é de 0, 1. Ou seja, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Depois, temos que decrescente o circuito toma a condição 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E por fim, quando o circuito para, o parar quer dizer que se eu estou no estado 0, eu mantenho no estado 0. Se eu estou no estado 0, 1, eu vou manter no estado 0, 1. Se eu estou no estado 1, 0, eu mantenho no estado 1, 0. Então, quer dizer que quando eu estou no estado 0, eu volto para o estado 0. Estado 1, volto para o estado 1. Estado 2, volto para o estado 2. E estado 3, volto para o estado 3. E nesta situação, nós sabemos que não importa o valor de x, não importa o valor de y, mas x tem que ser 1. Não importa o valor de y, mas x é 1. Não importa o valor de y, mas x é 1. E não importa o valor de y, mas x é 1. Terminamos assim o nosso diagrama de estados. E assim conseguimos perceber como é que o nosso circuito se comporta. Em outras palavras, já temos a nossa especificação, que conseguimos ver as condições, e já temos o nosso diagrama de estados, que conseguimos ver o que acontece para o circuito mudar de estado, ou para o nosso contador, neste caso, poder contar normalmente. Então, tendo feito isso, vamos passar para o próximo passo, que é construir o nosso diagrama, ou melhor, mapa de transição. Vou quebrar aqui a minha folha para aproveitar o espaço. Este mapa vai ser preenchido com o auxílio do diagrama de estados. O que nós devemos ter no nosso mapa? Devemos ter as variáveis de entrada x e y, as variáveis de estado no instante anterior, A e B. Para este caso, vamos considerar ou vamos colocar que A no instante anterior vai ser representado por A0 e B no instante anterior por B0. E devemos especificar aqui colocando uma nota a dizer o que isso representa. Neste caso, nota ou observação: A0 e B0 representam as variáveis de estado no instante anterior. E assim já vamos conseguir preencher o nosso mapa. Depois, precisamos também de conhecer a combinação das variáveis A e B no instante posterior para decidirmos o que entra na entrada do flip-flop
da variável A e no flip-flop da variável B. Daí, este mapa de transição serve para encontrarmos as funções de entrada dos nossos flip-flops do tipo T, porque é o flip-flop que estamos a usar para a resolução deste problema. Contudo, dizer que é possível também resolver o problema usando os flip-flops do tipo TD, tipo JK mais escravo, só que a resolução toma outro caminho. A tabela ou mapa de estados será diferente para essas situações. Então, o que vamos colocar aqui na nossa tabela, ou seja, na primeira coluna? Vamos colocar todas as combinações possíveis para x, y, a anterior e b anterior, seguindo claramente o código binário natural. E temos assim todas as combinações possíveis para x, y, a anterior e b anterior. Agora, como é que nós vamos preencher esta nossa coluna das variáveis de estado no instante atual? Precisamos de conhecer a nossa sequência, ou seja, precisamos conhecer o nosso diagrama de estados, que vai nos auxiliar a preencher este nosso mapa. Contudo, o diagrama de estados, neste caso, vai nos ser útil. É possível resolver ou preencher o nosso mapa sem o diagrama de estados. Só que precisa de uma certa atenção e prática para não cairmos no erro. Então, vamos a isso. Como é que é feito o preenchimento? Estamos no estado 0, 0. Onde é que está o estado 0, 0 no nosso diagrama de estados? Está aqui. Condição 0, 0. Onde é que está a condição 0, 0? Está aqui. Quer dizer que o circuito decresce. Qual é o próximo estado? 1, 1. Próximo estado, 1, 1. Estamos no estado 0, 1. Estado 0, 1. Condição 0, 0. Condição 0, 0. Próximo estado, 0, 0. Assim conseguimos ver que sempre que x, y é 0, 0, o circuito decresce, como havíamos mencionado anteriormente. Condição, ou melhor, estado 0, 0. Estado 0, 0. Condição 0, 1. Condição 0, 1. O circuito cresce. Então, estamos em 0, 0, estamos em 0, 0, condição 0, 1, passamos para 0, 1. Estamos em 0, 1, 0, 1, condição 0, 1, 0, 1, estado 1, 0, 1, 0. Aqui passamos para 1, 1 e aqui passamos para 0, 0. E depois, o que acontece agora quando x é 1? Independentemente da variável y, quando x é 1, permanecemos no estado em que estamos. Se estamos em 0, 0, passamos para 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E assim preenchemos a segunda coluna do nosso mapa de estados. Vamos agora preencher as colunas de T de A e T de B, que são as colunas importantes para encontrar as equações de entrada dos flip-flops do tipo T para o nosso circuito. Então, o que vamos fazer? Vamos focar
em cada uma das variáveis de estado. No sentido de que, por exemplo, temos que quando houver uma transição de 0 para 1, o t da variável correspondente será 1. Quando não houver uma transição, o t da variável correspondente será 0. Então, conseguimos ver que na primeira linha, a anterior a 0 passou para 1. Houve transição. Temos aqui a diferença. Neste caso, o nosso t de A será 1. Na segunda linha, não houve 0. Na terceira linha, houve transição. 1. Na quarta linha, não houve. Quinta linha, não houve transição. Sexta, houve transição. Sétima, não houve. E na última linha, também houve transição. Então, conseguimos ver que a transição só existiu aqui, aqui e aqui. Por isso que t de A é 1. T de A é 0 quando não houve transição. E, consequentemente, conseguimos ver que todas as outras linhas serão 0 porque o circuito está parado. O mesmo acontece para t de B nestas condições em que x é 1. O circuito parou. Agora, o que acontece para t de B nas outras condições? Estas condições aqui em cima. T de B é 0, passou para 1. É 1, é 1, passou para 0. É 1, é 0, passou para 1. É 1, é 1, passou para 0. Também é 1, é 0, passou para 0. Desculpa, é 0, passou para 1. É 1, passou para 0. É 1, é 0, passou para 1. É 1 e é 1, passou para 0. Também é 1. Ou seja, t de B existe sempre que x é 0, ou seja, sempre que há transições entre estados. Por quê? Porque é a variável menos significativa. Então, desta forma, terminamos o nosso mapa de estados. E vamos para o terceiro passo, em que vamos obter as funções t de A, que vai ser igual ao somatório dos minitermos 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Por quê? Porque sabemos que t de A é função de x, y, a e b. O mesmo para t de b, que é a função de x, y, a e b, vai ser igual ao somatório dos minitermos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E desta forma, encontramos as funções de entrada dos nossos flip-flops. A partir daqui, passamos para o quarto passo, que é a simplificação e, de seguida, a implementação. Contudo, está a acontecer algo interessante nesta resolução. Conseguimos ver que a parte inferior da nossa tabela, ou seja, nas combinações mais significativas da nossa tabela, o circuito permanece em 0, ou seja, não existe alteração. Então, iremos ver qual seria a solução disso mais adiante. Contudo, este seria o caminho para resolver este problema deste contador simples que estamos aqui a realizar. Vamos então
passar para o quarto passo, colocando aqui as nossas equações. Então, temos aqui o quarto passo, onde vamos fazer a simplificação das nossas equações de entrada dos flip-flops do tipo T, da variável A e da variável B. Nesta situação, para a variável A, teremos um mapa com 16 células, porque, como vimos anteriormente, a nossa função de T de A tem 4 variáveis. Neste caso, as variáveis são... Vamos colocar aqui. As variáveis são x, y, a e b. Então, esta função será igual a... Ou melhor, o nosso mapa terá 1, 0, 1, 0, ou seja, minitermo 0, 1, 2, 3, 2 e 0 são 1, depois 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 7. Temos assim a nossa função e todas as outras células são 0. Então, para não levarmos muito tempo, vou optar pela simplificação pelos juns, onde temos este agrupamento e este agrupamento, sendo que este agrupamento irá resultar em... esquecemos de colocar aqui as nossas combinações. Aqui é 1, 0. Sendo que este termo será igual a x, y negado, negado e b negado. E este agrupamento será igual a x negado, y e b não negado. Temos assim a nossa função T de A simplificada igual a x, y, b negado, mais x negado, y, b. Para T de B, ou seja, para a variável B, vamos também simplificar, onde a simplificação será muito mais simples que esta, porque temos, como puderam ver, 8 uns. Então, temos aqui x, y, a, b. A nossa função b tem um mapa 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes são os minitermos, os outros são 0. Vamos agrupar também pelos juns. E obtemos que esta função de b será igual a x negado. Então, T de B é igual a x negado. Encontramos desta forma as nossas equações de entrada na forma simplificada. Então, só nos resta neste momento mais um passo, que é
a implementação deste circuito sequencial. Recordar que estamos a progredir ou estamos a percorrer a solução usando o caminho de um circuito contador síncrono. Então, vamos implementar desta forma o nosso circuito. Já sabemos que o nosso circuito tem, este será o quinto passo, o nosso circuito tem 2 flip-flops. Este é o flip-flop A e o flip-flop B. Ambos são do tipo T. Temos aqui Q é negado, Q é negado. Porque não vamos usar as entradas prioritárias, não é necessário representar elas. Contudo, sabemos que este circuito é um circuito síncrono. Daí, ambos os clocks obtêm o sinal de clock da mesma fonte. Depois, vamos representar as variáveis de entrada, neste caso x e y. Sabemos que em algum momento vamos precisar das negações destas variáveis. Então, vamos aqui representar as negações destas variáveis. Temos aqui os pontos para obter x e y, assim como as duas variáveis na forma negada. T de B aqui é igual, é mais simples, é igual a x negado. Então, vamos buscar T de B aqui embaixo. T de C, ou melhor, T de A, o que é igual? T de A é igual a uma porta, vamos colocar a combinação assim, a uma porta OR que vai buscar um produto lógico de B negado. Temos este B, não precisamos negar o B pelo Q, porque temos aqui o Q negado. Então, vai ser igual a B negado. Estamos a realizar este primeiro termo. Y negado. Y negado está em algum ponto aqui embaixo. E X negado. X negado está aqui embaixo também. E depois temos a outra porta AND que recebe X negado. Então, já temos X negado aqui, podemos ir buscar aqui. Y está aqui. E B não negado. B não negado, vamos buscar aqui. Desta forma, temos a saída do nosso circuito aqui, representando a variável A, e a saída do nosso circuito aqui, representando a variável B. E desta forma, terminamos a resolução deste exercício, que pede para construirmos um contador, não especificando se é o tipo síncrono ou assíncrono. No próximo vídeo vamos resolver o mesmo exercício, considerando que estamos presente a um circuito assíncrono. Contudo, eu gostaria de mencionar algo que é ou que iria resultar na simplificação ainda mais deste problema. Nós conseguimos ver que esta variável x
Vamos colocar assim. Conseguimos ver que esta variável x faz com que o circuito pare. Para o circuito parar, quer dizer que ele deve permanecer no mesmo estado. Então, uma forma de simplificar o nosso problema seria considerar que x é um habilitador do clock. Porque nós sabemos que quando cortamos a entrada do clock, o circuito não conta. Então, esta seria uma solução também para simplificar ainda mais o nosso problema. E, neste caso, teríamos um mapa com 3 variáveis somente, porque x não ia entrar. E também as nossas funções seriam mais simplificadas. Iríamos chegar a um ponto que também as nossas simplificações, por exemplo, para t de b seria igual a 1 e não seria necessário uma porta lógica, ou seja, não seria necessário colocar o x aqui em uma porta NOT para poder colocar em t de b. Contudo, essa é uma forma de resolver o problema mais simples. Espero que tenham percebido e espero que tenham percebido o procedimento para construir um circuito sequencial síncrono. Não usamos o caminho mais curto para mostrar passo a passo o que deve ser feito e como deve ser feito. Contudo, existem situações em que é possível simplificar o nosso circuito ou o nosso problema tendo menos variáveis e daí tendo soluções mais simples ainda. No próximo vídeo vamos realizar este circuito usando o modelo assíncrono e veremos como podemos colocar esta variável x como habilitador do nosso clock. Espero que tenham gostado. Obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.